Olá, é bom estarmos juntos novamente para darmos prosseguimento a esta série de estudos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, como parte das nossas lições da Escola Sabatina. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 12, a penúltima lição do trimestre, intitulada Vencendo o Mal com o Bem. E os capítulos, a seção de Romanos, que vamos estudar nesta semana, são os capítulos 12 e 13. Semana passada, os eleitos, nós estudamos sobre os capítulos 10 e 11. Na verdade, os capítulos 10 e 11 são parte de um pacote, um todo, uma seção mais ampla, que são os versículos 9, 10 e 11, onde o apóstolo Paulo trata do povo de Israel, do povo judeu. Pelo fato de muitos gentios estarem crendo em Jesus, mais gentios do que judeus, já nos dias do apóstolo, isto levantava um sério questionamento. O plano de Deus para com Israel falhou? E Paulo diz que não, porque Deus pode trabalhar de uma forma ou de outra. Deus não se prende a um único meio, a um único caminho. Quando o ser humano não corresponde, Deus vai encontrar alternativas para que o seu plano possa ir adiante. E então, o que será de Israel? Especificamente, este foi o assunto dos capítulos 10 e 11. Há um futuro para Israel? Algumas pessoas acham que haverá uma salvação escatológica. Lá no fim, a nação de Israel vai se converter a Jesus Cristo. Não, infelizmente, não é isto que o apóstolo Paulo está falando. Ele é capaz de ver nas ações salvíficas de Deus na história o que ele chama de mistério. É algo como se fosse um propósito. Ele diz que Deus é capaz de de transformar a rejeição de Israel numa oportunidade para que eles um dia possam se converter ao longo da pregação do Evangelho. Assim como o fracasso de Israel representou a oportunidade para os gentios, agora Deus poderia utilizar a conversão dos gentios como uma oportunidade para alcançar os judeus. Paulo trabalha com o tema do ciúme. A conversão de gentios, ele esperava que isto despertasse o ciúme dos judeus e então eles um dia se abrissem à influência da graça de Deus. Não é uma profecia. A conversão de Israel em Romanos 11, 26 não é uma profecia. É o desejo de Paulo. Capítulo 10, versículo 1. É o desejo de seu coração para com o seu povo. E isto pode acontecer agora, diz Paulo, enquanto o Evangelho está sendo pregado, se todos nós nos engajarmos mais ativamente no testemunho cristão. Sinceramente, vivermos como bons cristãos. Os judeus poderão ver em nós os resultados positivos da atuação da graça e assim serem atraídos a Jesus Cristo, serem atraídos ao Evangelho. Temos uma sagrada responsabilidade. Como eu disse na semana passada, Deus nos chama para sermos veículos de graça a todos, indistintamente, gentios e judeus. Judeus não foram rejeitados por Deus. Deus os ama e deseja salvá-los a todos. Nesta semana, capítulos 12 e 13. O título, como eu disse, Vencendo o Mal com o Bem. E nesta sessão, capítulo 12 especificamente, Paulo começa uma sessão na sua epístola que nós deveríamos chamar de, ou entender como sendo uma parênese. Parênese é um termo técnico, presente nas cartas de Paulo. São exortações morais, exortações éticas, exortações espirituais. Em todas as suas epístolas, Paulo lida com uma série de problemas doutrinários, problemas de comportamento dos seus membros, as suas várias igrejas, mas então há uma seção, em quase todas as epístolas, tecnicamente chamada de parênese, onde Paulo foge um pouco da sua argumentação básica, daquela linha de pensamento que ele vem adotando em toda a epístola, ou na parte principal da epístola, para dar uma série de exortações sobre diversos temas.
Geralmente são exortações mais práticas e mais curtas. Encontramos isso em várias epístolas de Paulo. E nesta série de exortações, a ênfase é que é ser cristão. E por mais que Paulo seja contrário, absolutamente contrário ao uso da lei para se alcançar méritos ou justiça diante de Deus, é completamente equivocado o pensamento de que Paulo era contra a lei. Pode parecer um pensamento contraditório, mas não é. Paulo jamais pregou um evangelho isento da lei. O que Paulo pregava era uma graça isenta da lei. Somos salvos pela graça, sem qualquer participação da lei ou do esforço humano em guardar a lei. Mas a vida cristã, o evangelho como um todo pregado por Paulo, não era um evangelho isento da lei ou das obras ou da obediência. Uma vida justa e virtuosa é uma vida em harmonia com as exigências de Deus, inclusive a sua lei, os 10 mandamentos, como nós vamos ver logo em seguida em nosso estudo. E para que nós alcancemos esta vida justa, nós temos que, em primeiro lugar, conhecer quais são os requisitos de Deus. É um erro achar que o Espírito Santo vai nos falar de forma absolutamente aleatória, que o Espírito Santo vai nos comunicar algo absolutamente de forma abstrata. Esses requisitos estão revelados na sua palavra. O Espírito nos leva para a palavra, para os ensinamentos de Deus e de Jesus que nós encontramos em sua palavra, incluindo a sua santa lei. Temos que conhecer quais são esses requisitos e temos que fazer a nossa parte para que eles se tornem uma realidade em nossa vida, para alcançá-los, para vivê-los como bons cristãos. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Várias ideias presentes nestes 2 versículos. Em primeiro lugar, apresentar o corpo como um sacrifício vivo. É uma ideia muito interessante, tirada do contexto dos sacrifícios de Israel. Os animais eram mortos e oferecidos a Deus. Paulo diz, não, vocês têm que apresentar a si mesmos como sacrifícios vivos. O que vocês são, o que vocês fazem ou deixem de fazer é importante a Deus. E vocês têm que se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Santo, a noção de santidade, algo separado para um propósito santo. Deus nos chama para sermos santos e Ele espera que a nossa vida seja coerente e condizente com a sua vontade, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não está falando de intenções, Ele não está falando de sentimentos, Ele está falando de uma vida prática que corresponda à vontade de Deus. Este é o vosso culto racional, diz Paulo. É algo que tem que ver com a nossa mente. Nós temos que conhecer aquilo que Deus espera de nós, para que nós possamos viver, então, à altura destes requisitos. Não vos conformeis com este século. O mundo é mau. O mundo foi dominado pelo pecado. E nós não devemos nos conformar às práticas do mundo, aos sentimentos, aos conceitos que predominam no mundo. Mas nós devemos, gradativamente, ser transformados pela renovação da nossa mente. É uma transformação de dentro para fora. Começa na nossa mente, pela atuação do Espírito, e então ela vai se estender para o nosso comportamento exterior. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto só pode ser alcançado mediante a atuação do Espírito Santo em nós. Nós não podemos transformar o nosso coração,
mas o Espírito pode. E, na verdade, aqui está a essência do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. Interessante notarmos que no Novo Testamento existem duas palavras para arrependimento. Uma delas, metamelomai. Metamelomai significa tristeza pelas perdas, um remorso. Foi o que sentiu Esaú, foi o que sentiu Judas. Isto não é verdadeiro arrependimento. Quando nós cometemos algo errado e temos perdas por causa disso, então nós sentimos tristeza por causa das perdas. Esta não é a verdadeira motivação para a vida cristã. A segunda palavra é metanoel. E metanoel significa tristeza pelo ato em si, não apenas pelas perdas. Tristeza por havermos ofendido a quem nos ama. Isto é metanoel. Este é o verdadeiro arrependimento. Há um sentimento de tristeza, mas não limitado às perdas, que é o remorso, mas por havermos ofendido a quem nos ama. Portanto, o verdadeiro arrependimento é aquele que nos leva a uma mudança no comportamento, a uma decisão de não mais praticar aquele ato, a uma mudança de mente. Arrependimento é exatamente isto, mudança de mente. E aqui o apóstolo Paulo fala que ele espera que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos em nossa vida, no nosso dia a dia, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. E o primeiro destes exemplos citados pelo apóstolo Paulo, capítulo 12, versículos 13 a 8, tem que ver com os dons espirituais. Era um problema nos dias de Paulo e, quem sabe, é um problema ainda hoje, em que pessoas mais talentosas ou pessoas que ocupam cargos supostamente mais importantes na igreja, podem talvez se considerar superiores, indispensáveis, ao passo que os outros não seriam tão importantes ou poderiam eventualmente ser dispensáveis. A ênfase de Paulo é exatamente o contrário. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E então ele usa uma analogia que se repete em outras de suas epístolas, a analogia do corpo, onde todos os membros são importantes e necessários para o bom funcionamento do corpo. A cabeça não é mais importante do que o braço direito não é mais importante do que o braço esquerdo, e assim por diante. Todos somos necessários. Assim também nós, versículo 5, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Nós somos parte deste todo, deste corpo que é a igreja. Somos todos importantes, precisamos uns dos outros. Temos diferentes dons segundo a graça, mas todos nós devemos nos considerar iguais, relevantes, necessários para o crescimento e a edificação da igreja. Ninguém deve pensar de si mesmo mais do que convém. A segunda parte, versículos 9 a 21, é uma lista de virtudes, uma série de virtudes. Estas virtudes, várias delas, elas lembram o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo fala sobre o amor de uns para com os outros, versículo 9, deve ser sem hipocrisia. Um amor genuíno, em que nós detestamos o mal e nos apegamos ao bem. E então ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando nós aprendemos a colocar os outros em primeiro lugar, se todos nós praticarmos isso, haverá mais harmonia, mais paz, uma comunhão genuína em nosso meio. No zelo,
Versículo 11. Não sejais remissos, não sejais negligentes, sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. É importante que na nossa piedade cristã nós sejamos autênticos. Sirvamos ao Senhor de maneira fervorosa, sem negligenciar absolutamente nada. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração sede perseverantes. E Paulo continua a sua lista, uma lista de virtudes, uma lista de boas coisas, coisas relevantes, atributos, virtudes necessárias na vida do crente, na vida individual e na vida coletiva, para que haja paz, para que haja harmonia. Um outro exemplo, versículo 15, alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. Sermos solidários para com os membros da igreja. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçando-vos para fazer o bem perante todos os homens. Uma série de orientações para que haja mais paz, mais harmonia na igreja. E para Paulo, isto é o que significa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os versículos 18 a 21, Paulo fala, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No que estiver ao nosso alcance, promover a paz. Nem todos poderão estar dispostos a uma convivência pacífica conosco. É um problema deles. O nosso papel é promover a paz. No que depender de vós, diz Paulo, tende paz com todos os homens. Mas por que eu? Alguém pode dizer. O problema é ele, o problema não sou eu. O apóstolo Paulo diz, no que depender de vós. A responsabilidade recai sobre o mais maduro espiritualmente. Quer ser maduro espiritualmente? Faça a sua parte. E deixe o resto com Deus. Capítulo 13, mais uma sessão. Capítulo 13, versículos 1 a 7. Nesta série de exortações, o apóstolo Paulo fala acerca das autoridades. E esta é uma sessãozinha que tem algumas passagens ou algumas implicações difíceis. O apóstolo Paulo recomenda para que o cristão seja sujeito às autoridades superiores. Isto pode levantar uma questão, mas a toda e qualquer autoridade? O apóstolo Paulo diz que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Capítulo 13, versículo 1. Como é que nós vamos entender isto aqui? Na verdade, Deus permite com que haja autoridades, com que as nações se imponham, com que representantes sejam escolhidos ou indicados para exercer funções de liderança ou de autoridade. E como nós estamos num mundo mau, nem sempre estas autoridades vão ser para o bem. E o que o cristão deve fazer? Sujeitar-se à autoridade. Deus jamais nos chama à rebelião, Deus nos chama à sujeição. É claro, há um limite, até o momento em que isto compromete a nossa fé. Nós encontramos isso lá no livro de Atos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas Deus permite com que haja autoridades humanas. E muitas vezes estas autoridades não estão necessariamente em harmonia com a vontade dele. Mas, se isto não chega necessariamente a comprometer a nossa fé, devemos nos sujeitar a esta autoridade. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, é uma concessão divina. Nós temos aquele exemplo de João capítulo 19,
versículos 9 a 11, e eu gostaria de ler estes versículos. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: Pilatos, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, os judeus, os líderes judaicos, maior pecado tem. Interessante. Jesus estava para ser crucificado pelos romanos, por Pilatos. E ele reconhece a autoridade de Pilatos. Ele diz que foi uma concessão divina. E ele se submete, ele não se rebela contra a autoridade romana. Assim deve ser o crente. Enquanto isto não chega a comprometer a sua lealdade a Deus, porque se este for o caso, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto isto não compromete nossa lealdade a Deus, devemos ser sujeitos, devemos ser leais às autoridades instituídas, estabelecidas. No versículo 4, uma passagem muito discutida, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. A autoridade instituída tem o direito de punir, de exercer a punição. No caso de Jesus e Pilatos, Jesus reconheceu isto mesmo que ele fosse a vítima. Ele reconheceu a autoridade de Pilatos para crucificá-lo, se fosse o caso. Ele reconheceu isto como uma concessão divina. Assim devemos nós. Por este motivo, diz Paulo, devemos pagar tributos, pagar impostos. Jesus reconheceu o direito da autoridade de cobrar impostos. De quem é esta imagem na moeda? Pergunta Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 21. É do imperador? É de César. Então, vamos dar a César o que é de César e vamos dar a Deus o que é de Deus. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. O cristão, em outras palavras, em resumo, será um cidadão exemplar. Ele é chamado a ser um cidadão exemplar, seja qual for a circunstância. Sempre, ele sempre deve se sujeitar até o limite em que isto compromete sua lealdade a Deus. Neste caso, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Paulo continua. Nos versículos 8 a 10, ele vai falar exatamente sobre a segunda tábua dos 10 mandamentos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Do que é que Paulo está falando? O que é que Paulo está citando? Paulo está citando a segunda tábua dos 10 mandamentos. Como eu disse no princípio, é completamente equivocado aquele conceito de que Paulo pregava um evangelho sem lei. Paulo jamais fez isso em sua vida. Paulo pregava uma graça sem lei. Graça é graça, lei é lei. Salvação é unicamente pela graça, sem a participação da lei ou do esforço humano em cumprir a lei. Isto, porém, não significa que nós, hoje, uma vez salvos pela graça de Cristo, estamos isentos da necessidade de guardar a lei. Pelo contrário, estes mandamentos continuam muito válidos. Sempre o foram, porque são uma expressão do próprio caráter de Deus, dos princípios morais que regem o caráter e o governo de Deus. E então, na última parte do versículo 13, versículos 11 a 14, o apóstolo Paulo apresenta não necessariamente a motivação para que sejamos tudo isto, não necessariamente uma motivação para que não pensemos de nós mesmos mais do que os outros,
para que cumpramos toda esta lista de virtudes, para que nos sujeitemos às autoridades, para que nos amemos uns aos outros, respeitemos uns aos outros. Não é a motivação, mas é um lembrete, é uma advertência. E digo isto a vós outros, versículo 11, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Colocar em prática estes ensinamentos cristãos porque nós estamos nos aproximando do encontro com Cristo. Jesus está para voltar. Cada dia que passa, estamos mais próximos deste momento glorioso. Quando Paulo diz aqui que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, nós temos que entender que salvação na Bíblia envolve 3 tempos. Envolve o tempo passado, que é o perdão dos pecados, justificação. Envolve o tempo presente, que é santificação, onde nós estamos pouco a pouco sendo libertados, sendo salvos do poder do pecado. E finalmente envolve um tempo futuro, glorificação, quando finalmente seremos salvos da presença do pecado. Aqui Paulo foca neste tempo futuro, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Ele faz isso também no capítulo 8, versículo 24, onde ele diz: na esperança fomos salvos. Fomos salvos, mas não totalmente, porque resta ainda algo a se cumprir em nossa vida, que é a libertação da presença do pecado em nossa vida. O que Paulo está dizendo é que o tempo está avançado e nós precisamos viver como bons cristãos, pela graça de Deus, pela atuação do Espírito, procurar viver como bons cristãos. Dentro em breve, haveremos de nos encontrar com Jesus, nosso querido Salvador, onde todo este plano da redenção se consumará. O terceiro tempo da salvação haverá de se consumar. Vai alta noite, versículo 12. Vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus. Que Cristo seja a nossa vestimenta, que Cristo seja a nossa identidade, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vivamos como filhos e filhas de Deus, aguardando este momento solene, glorioso, em que seremos finalmente transformados à imagem e à semelhança de Deus, com a qual fomos criados. Aguardemos este dia. Vivamos uma vida digna, como bons cristãos, como filhos e filhas de Deus. Que Deus nos abençoe a todos.